Depois de um tempo aqui conversando comigo mesmo, percebi que matemática, análise combinatória, fazer esse em formato de vídeo que eu não sei editar, fica extremamente confuso, nem eu tava me entendendo. Então até que eu já pulei já matemática A, porque matemática A tem que ser resolvendo exercício, não tem como. Matemática B é análise combinatória. Acaba virando só exercício, a própria apostila mesmo tem 3 linhas de conteúdo e depois vai para uns 60 exercícios, então não fica muito fácil de você entender isso. Mas eu vou tentar dar aqui meus pulos aqui, dar um jeito de gravar pelo menos aqui a apostila. E eu vou tentar resolver aqui 1 ou 2 exercícios só para manter no catálogo mesmo, para manter eu fazendo, porque realmente é um conteúdo que, se eu for acabar explicando, eu vou falar, coloca os tracinhos, se eu falar assim, coloca os tracinhos, você não vai entender nada. Mas o que eu coloco os tracinhos? É número de vagas e daí quantos que podem ocupar a primeira vaga. Vou dar um exemplo aqui rápido. Esse daqui vai ser um cortezinho aqui de uns 2 minutos só, e daí eu já vou começar a fazer pelo menos um exercício, vocês já vão entender o que é os tracinhos. Então, tem 5 meninos para 3 vagas. Quantas possibilidades tem de grupar? O que você vai fazer? Você vai fazer 3 tracinhos. Um tracinho, 2, 3. Quantos meninos podem ir aqui na primeira? Tem 5 opções de meninos. Então, 5. 5 ficou no primeiro tracinho. Quantos podem ir no segundo tracinho? Opa, se um já foi aqui, então só sobram 4. Então, 5, 4. Mesma lógica. Opa, aqui já escolheram 2. Então não pode ser esses 2 que já escolheram. Não importa quem você escolheu. Já escolheu esses 2. Sobra 3. 5, 4, 3. Então 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3, 60. Então você tem 60 opções. 60? Só um minuto. É 60 mesmo. É o sistema do pódio. Eu acabei de lembrar disso daqui. Então, esse exemplo que eu tava dando é 5 meninos para disputar um pódio de 3 lugares. Então, 5 meninos podem. Qualquer um dos 5 pode ocupar o primeiro lugar. O segundo lugar não é qualquer um dos 5. É qualquer um que não tenha pego o primeiro. Então sobram 4. E o terceiro lugar só sobram 3. Daí você faz. E, no caso. Primeiro e segundo e terceiro. Quando é e, multiplica. Quando é ou, soma. Então, ou ele ficou em primeiro ou ele ficou em segundo. Soma. Ele ficou em primeiro e o amigo ficou em segundo. Multiplica. É só um exemplo. No caso, não vai multiplicar certinho, porque não vai dar conta, né? Tá, então agora eu vou dar um jeito aqui de ajeitar. E eu vou fazer aqui bem estilinho aqui que eu acabei de falar aqui pra vocês. Eu vou ler aqui a primeira questão, depois eu ajeito a câmera. 4 times de futebol, time 1, 2, 3 e 4, disputam um torneio. Quantas e quais são as possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares? Então, o que ele quer saber? Quantos podem ter, de que forma eles podem estar divididos? Então, no primeiro, segundo e terceiro lugar. Tá, eu espero muito que dê pra ver. Se não der pra ver, eu vou ter que dar um jeito de espelhar esse vídeo. Eu não tô com paciência pra fazer isso. Tá, então tá aqui a questão aqui dos times de futebol. 1, 2, 3 e 4. Então, de quantos... Quando ele coloca quais aqui, daí tem outro jeito de fazer. Então vamos só ignorar aqui esse quais. Vamos só focar em quantas. Quantas formas podem acontecer isso? Então, possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares. Então, o que a gente coloca? 1, 2, 3 risquinhos. São 4 times, então total são 4. Quantos times podem ficar em primeiro lugar? Primeiro lugar, qualquer um dos 4. Então vamos dizer que o time 3 foi escolhido. Então o 3 ficou em primeiro lugar. Aqui essa linha aqui de baixo, que já está até riscada, não importa. É só para dar um exemplo. Então aqui, se o 3 foi escolhido, qual que pode ficar em segundo? Tem o time 1, 2 e 4, porque o 3 já está aqui. Então, sobram 3 times para ocupar o segundo lugar. Então, o time 1 ficou em segundo.
Então, temos o 3 e o 1. Aqui, para o terceiro lugar, já deve estar meio óbvio. Então, ó, só risca aqui o 3 e o 1, que já foram escolhidos. Então, aqui sobra o 2 e o 4. Então, são 2 lugares. Daí, aqui tanto faz. Aqui vamos colocar o 4, deixar o 2 de fora. 2 jogou mal. O que a gente faz? É E primeiro, E segundo, E terceiro lugar. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, tem 24 possibilidades diferentes de ficar. Então, tem um exemplo aqui. Tem a vez que vai ficar o time 3 em primeiro, o 1 em segundo e o quarto em terceiro. Daí pode ficar o 3 em primeiro, o 1 em segundo e o 2 em terceiro. Já mudou. 2 opções diferentes. Esse é o intuito. Ah, pode ficar o 1, o 3 e o 4? Pode, mais uma opção diferente. Por aí vai indo. Então, essa questão aqui, eu acho que deu para ver bem certinho na câmera. Deixa eu ver aqui se tá enquadrado aqui. Essa daqui, a 3. A 4 aqui, ela vai exigir muito e daí acaba ficando um vídeo muito longo. Tá. Quantos são os números de 4 algarismos formados somente por algarismos ímpares? Primeira coisa, saber os ímpares. O que é ímpar? Não divisível por 2. Quais são? 1, 3, 5, 7 e 9. Né? Algarismos ímpares. Algarismo é de 0 a 10. De 0 a 9. Só. 10 são 2 números. Ó. 10 são 2 algarismos. Tá focado na câmera? Tá, ainda bem. Eu não edito essas coisas não, gente. Vai ir do jeito que eu tô falando mesmo. Tá? Então, aqui. Então, ele quer saber de 4 algarismos, formados somente por... Então, vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4. 4 algarismos. Então, vamos lá. Tem quantos algarismos ímpares? 5. Então, qual dos 5 vai ocupar aqui o primeiro lugar? Qualquer um deles. O segundo, se eu já escolhi um aqui, são 4. 3, 2. Eu acho que aqui já deu para entender a lógica. Ficou bem facinho aqui para entender. Então, aqui escolheu um, aqui escolheu outro. Aqui fica em decisão entre 2, mas não faz diferença. Então, vamos fazer a conta aqui. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, 120. Resposta certa, letra D, 120 algarismos. Bom, esse é o princípio básico aqui do começo de análise combinatória. Depois daí acaba ficando bem mais complexo, como vai envolver arranjo, fatorial, combinação complexa, conjunto, subconjunto. Isso daí eu vou deixar mais pra frente, uma hora que eu já tiver, pelo menos, com o meu caderno em dia. Que eu tô seguindo aqui só a apostila, só gravando mesmo pra estudar mesmo. Então, ó, até que aqui, ó, já mostra aqui. Ó, aqui já começa já com fatorial. Fatorial é um número com esse símbolo aqui. É só pra encurtar a história. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é fatorial, ó. É um vezes aqui em cada um. Já fica aqui já de brinde aqui pra entender. E daí, no caso das contas aqui, você acaba cortando fatorial com fatorial, que você nem mexe no fatorial. Mas bom, é isso. Brigadão. Esse daqui deu mais trabalho para fazer.